Meus irmãos, uma boa noite a todos, que Jesus nos guarde e envolva-nos em sua paz. Sejam todos bem-vindos para mais esse horário de palestra pública, aqui nesse espaço físico da Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, a nossa querida CEPAL. Essa aqui é uma casa de orações, estudos, promoção e assistência social. É também a primeira casa espírita aqui da cidade de Cascavel, desde 1956, nos acolhendo com muito amor, com muito carinho. Unamos-nos em pensamento para a nossa prece. Acalmando os nossos corações, elevando o nosso pensamento em agradecimento ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores dessa casa, aos espíritos amigos, a Jesus, o nosso modelo e guia, e especialmente a Ti, Deus Pai, pela vida simplesmente, pois já despertamos para a nossa realidade de espíritos imortais, numa breve experiência, em um corpo perecível, em um mundo onde tudo são provas, experiências, e que só através da nossa transformação moral alcançaremos o desiderato. Então, muito obrigado, mesmo com sofrimentos, mesmo com lágrimas. Te agradecemos também por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, como nos ensinou Jesus, onde 2 ou mais estivessem reunidos, ali Tu estarias. Fica conosco e que possamos estar com os ouvidos de ouvir, para que a mensagem a ser veiculada encontre ressonância em nossos corações. Nós vamos aproveitar esse tempo, então, para conversarmos um pouco de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala um pouco sobre essa temática. Seria o capítulo de número 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa confusão que se faz com pobres de espíritos, notadamente está na palavra, né? A incredulidade ficou muito feliz. Algumas pessoas que não entendem, né? Porque a pessoa pobre de espírito, algumas pessoas não entendem o vocabulário espírito, levam para um outro lado, né? Ou levam também para o sentido de deturpar a palavra. Por exemplo, a gente coloca pobre como humilde, né? Na verdade, aqui está falando bem-aventurados os humildes, né? Quando a gente fala pobres de espíritos, pobres, fala notadamente na humildade, que é justamente o contraponto do orgulho, né? Do orgulho. Uma coisa anula a outra, né? Orgulho e egoísmo. Nesse capítulo, ele explora bastante, porque a gente pensa que o homem de ciência, ele é rico, então, de espírito, né? Nós temos essa ideia, né? Que as pessoas, então, que têm posses, ou tiveram mais condições de estudar e ter mais conhecimento, eles estariam acima daqueles que não têm essa situação. Então, cria toda essa confusão, né? E Allan Kardec, nesse capítulo, nos coloca bem claro aqui uma série de situações, né? O que é preciso, então, entender para o pobre de espíritos? Quem se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Aí depois nós temos nas instruções dos espíritos o orgulho e a humildade. Missão do homem inteligente na terra. Então, como eu falei aqui, aqui na Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se divertiu com essas máximas, bem-aventurados os pobres de espíritos, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender, por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles, e não para os orgulhosos. Os homens de ciências e os de espíritos, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmo,
e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem levar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para o bem governar. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando não pronunciar o seu julgamento, é para eles sem apelação. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer a seu pedestal. É porque eles não têm, senão sorrisos de desdém, por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência, para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para pessoas simples, tendo eles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhe será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizaram. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os ignorar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. É por essa razão, muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, a felicidade futura do homem ser pobre de espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, tem uma parte aqui que já fala sobre isso, falando de Sócrates e Platão como os primeiros dessa ideia cristã e da ideia espiritual, né? Então, Sócrates, 500 anos antes de Cristo, já falava disso, de a gente priorizar o espírito, né? Sócrates, inclusive, tem aquela famosa frase, né? Que alguns colocam que nem é dele, né? Sócrates dizia a respeito de... falava dessa coisa da humildade, né? Do conhecimento, que só sei que nada sei. A famosa frase de Sócrates. Diz que tem outra, inclusive, né? Que não é muito... Além dessa, nós temos a outra que diz assim: nada em excesso. São as duas frases colocadas para Sócrates, nos colocando sempre na justa medida, né? No equilíbrio. E o só sei que nada sei parece uma frase simples, mas vem nessa situação do conhecimento de nós mesmos, né? Que é também uma pergunta do Livro dos Espíritos, tão importante, né? Que é colocada lá e tem uma explicação depois de Santo Agostinho, que nos diz, então, que e o conhecimento de si próprio passa pela situação de eu me conhecer como espírito. Tudo parece muito simples e direto, mas é o conhecimento da minha essência, um ser espiritual, né? E esse só sei que nada sei também parece uma frase simples, mas ela carrega uma sabedoria imensa, porque ele dizia o seguinte: esse fato dele ter conhecimento que ele sabia pouco, colocava na frente daqueles que acham que sabem.
Tem muita gente que acha que sabe mais, né? Na verdade, o que nós sabemos enquanto espíritos, aqui em relação à nossa vida, é muito pouco, né? Nós podemos pegar a pessoa aqui mais inteligente que nós tivemos sobre a Terra aqui, encarnada, mesmo assim, não é superior a ninguém. Mesmo pessoas que, né, frequentaram faculdade, estudaram, se formaram, mesmo assim, não dá nem o direito de ele se achar superior a ninguém. Mas a gente encontra, né, esse tipo de pessoas na nossa sociedade, que não compreenderam ainda, né? Eles acham que sabem tudo. E a gente vai aprender depois que a humildade é eu ter a consciência de que a gente aprende com todos. E isso é uma grande realidade, né? Com todos que a gente se relaciona, a pessoa que tenha o menor nível de conhecimento, mesmo assim, no nosso intercâmbio, no nosso relacionamento, isso acaba nos trazendo algum retorno. Muitas vezes a gente acha que não, mas sim. Importante, né? A gente ouvir aqueles que a gente acha, inclusive, que não sabem muita coisa, né? Bom, olha, aqui fala na instrução dos Espíritos, vai falar então do orgulho e da humildade. Essa aqui é um trecho bem grande, que é ditado pelo um bispo Adolfo de Argel, 1862. Ele nos fala o seguinte: aos pobres de espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem, e os conduz ao bem. Sem a humildade, os adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as vossas deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salvou, recordai sua humildade, que fez tão grande, e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos seus pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos, as riquezas, são recompensas dadas ao seu mérito, e que a sua essência é mais que a do pobre. Eles creem que eles são devidos, e por isso, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Rico, enquanto dormes sob teus dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz sofre de fome, não é igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta. Bem sei. Consentirás em lhes dar a esmola, mas a lhe apertar a mão fraternalmente jamais. Que dizes? Eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia! As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do seu espírito? Volta-se humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não lhe poupará mais que a um ou outro?
que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, em 1 hora. E se tu escondes no teu orgulho, então eu lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivessem mais baixo que o último dos vossos criados. Curvai, pois, as vossas frontes ativas, que Deus pôde rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distingue aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que o dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mães, teus filhos sofrem, têm frio, têm fome, vais curvada sob o vosso peso, humilhar-se para lhes conseguir o pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande, aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos, o que neles confiam, Deus dá o reino dos céus. É essa confusão toda, né, que a gente tem pelo fato de não se entender ainda como espírito imortal. E a palavra de Jesus é bem clara aqui no Evangelho, né? Aqui ele falou agora há pouco aqui que a felicidade não é desse mundo. E a gente parece que não compreende ainda, né? Esse é um capítulo importante sobre a felicidade. A verdade é que a gente não deve aguardar nesse mundo a felicidade, né? A felicidade é para o mundo espiritual, que é a nossa essência. Eu sempre costumo dizer assim, nós não somos daqui, não somos humanos, estamos na condição de encarnados nesse momento, mas a nossa essência é espiritual. Nós viemos do mundo espiritual e para lá retornaremos. Lá é a nossa casa final. Lá, sim, a felicidade segue seu curso. Então, essa confusão que a gente tem que tirar. Mas isso só a partir do momento em que eu me considerar, então, espírito, que é o que eu sou. O corpo envelhece sem o nosso consentimento. Isso não tem jeito. Por mais que eu brigue, nós temos até os recursos, hoje em dia, de retardar um pouco, através de uma cirurgia plástica, estica daqui, estica dali e tal, mas tem uma hora que não dá mais. Não tem jeito, né? E algumas pessoas se confundem com essa situação do corpo, envelhece e acaba envelhecendo a alma. E essa ele tem domínio. Isso é que é interessante. O que nós temos domínio é sobre o espírito, que é o que a gente é. Esse não envelhece. Aliás, ele envelhece se eu me confundir. Se eu me confundir com o corpo, então se eu não conseguir me entender como espírito imortal, o espírito acaba envelhecendo junto com o corpo. E a gente vê bastante pessoas, né, se debaterem em cima dessa situação, de estar envelhecendo e achar que está terminando, como se a morte, né, é o fim. Ele não consegue manter o espírito dele elevado. Embora a gente perceba também algumas pessoas nessa situação. Eles envelheceram. Eu até costumo dizer assim, tem algumas pessoas que quando eles eram jovens, eles até não eram muito bonitos, assim, elegantes. Mas a força espiritual é tão grande que envelheceram e se tornaram bonitos. Você pode perceber que tem bastante gente que está velho, mas eles conservam, né? Então, são essas pessoas que têm essa força de espírito grande, e isso é importante, a gente manter. Em qualquer situação, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Esse é outro fato para me entender, né? Um mundo de provas e expiações entrando na regeneração. Se eu não compreender isso também, fica difícil. Num mundo de provas e expiações, a situação aqui é difícil, né? Nós vamos passar, nós somos provas e expiações. Espiar, pagar algo. E prova, se eu já estou pronto, eu vou ser provado. Então não tem isso, é incompatível com a tal da felicidade que a gente quer. É que a felicidade, ela é inerente, nós nascemos para ser feliz. E seremos, mesmo que a gente, digamos que a gente não queira, não, mas eu não quero ser feliz. Vai ser.
É uma fatalidade, nós seremos felizes, fomos criados para a felicidade, isso não tem jeito. É ao mesmo tempo do espírito imortal saber o seguinte: não tem jeito da gente se aniquilar. A partir do momento que eu existo, não tem jeito, ou eu me administro bem, ou eu vou sofrer por mim mesmo, mas não tem jeito de me aniquilar. A morte não existe. Essa é outra situação que a doutrina espírita nos coloca, e muito bem. Não há morte, há uma mudança, né? Mas ao mesmo tempo que não há morte, a gente percebe o seguinte: mas peraí, mas tem uma série de situações que as pessoas levam a vida delas, né? Nós temos pessoas que fazem atrocidades. Se não há morte, todo mundo vai para um lugar, vai para o mesmo lugar? Claro que não, né? Na casa de meus pais há muita morada, de meu pai há muita morada, Jesus nos ensinou. Só depende de nós nos encaminharmos para o reino de Deus de felicidade. Ao mesmo tempo que a morte, ela é só uma transformação, ela também não torna ninguém anjo, ninguém melhora porque morreu. Algumas pessoas têm curiosidade de saber como é que está o seu ente querido, né? Eu gostaria tanto de saber. Basta saber como é que ele era. Não há nenhuma mudança com a morte, a gente continua igualzinho. Então não há nenhum avanço por eu morrer, é uma situação natural. Você desencarnou só, mas continua a mesma coisa. E aí lá eu vou ter que entrar numa fila de novo para reencarnar e continuar por aqui. Mas a grande situação nossa é que a gente consiga sair através da nossa melhoria moral e avançar. Existem muitas moradas melhores do que essa, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda o mal supera o bem. E isso também é uma situação interessante, a gente vê assim: bom, se o mal supera o bem, não é necessário que eu carregue o mal. Eu já posso estar num mundo interno meu superior, né? Eu já tendo esse entendimento, já posso viver sem essa outra carga, né? Já me colocando para onde eu vou, me adiantando. Mas tenho que ter esse entendimento. Uma outra situação que é importante a gente colocar é sobre Deus. Em várias religiões, a gente ainda tem aquela ideia do Deus humano, o Deus antropomórfico, né? Que foi criado. Nós fomos criados assim. Quem veio de outras religiões, a Igreja Católica colocava no veinho lá de cima, né? Cuidado que o veinho de lá de cima castiga. E a gente criou. Com certeza, quando se fala em Deus, alguém já cria aquela figura do veinho que vai nos castigar. Na verdade, a doutrina espírita, né, dentro de uma pergunta dos espíritos, pergunta se é possível ao homem entender a intimidade de Deus. Pergunta muito importante, né? E eles falam que não é possível ao homem. Mas nós podemos, através dos atributos da divindade, nos aproximar um pouco. Isso é muito importante, né? O entendimento dos atributos da divindade, de Deus. Especialmente, o que eu acho mais importante, são vários. Deus é onipotente, onisciente, mas Ele é, sobretudo, soberanamente justo e bom. Esse eu gosto muito. E esse é o que a gente tem que entender, esse é o principal. Deus é soberanamente justo e bom. Ele é todo bondade. Porque a gente ligando esse fato da bondade e da justiça de Deus, a gente começa a compreender que os nossos sofrimentos não é um mal, é um bem. Então, entendendo o mundo de provas e expiações, entendendo que Deus é soberanamente justo e bom, pronto. Tudo que me acontece é para o meu crescimento. É a gente que entende errado. No mundo de provas e expiações, vocês podem perceber, quem está encarnado aqui, todos sofrem. Não há possibilidade de não sofrer. Mas quando eu entendo, então, que eu tenho um pai que é bom e justo, só que isso é junto também, tem que entender isso. Bom e justo. Porque só bom seria meio permissivo demais, né? Não, ele é bom e justo. E aí a gente pode entrar naquele outro princípio de plantio e colheita. Eu colho tudo aquilo que eu mesmo plantei. Então, a partir de agora, muda tudo. As vicissitudes da vida, né, o que nos acontece aqui, já tem um outro tamanho. Você pode perceber, quando eu entendo isso, que Deus é bom, e olha só,
Todos aqui conhecem a oração dominical, né? A oração que Jesus nos ensinou. Naquela oração, que é um compêndio, quando a gente não sabe o que fazer, Pai Nosso, ele contém tudo, é a oração mais completa que tem. E no Pai Nosso, tem um pedacinho ali que fala sobre isso. Lá no final, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente não presta muita atenção quando reza, né? Reza meio com pressa e tal. Mas você está otorgando a Deus, seja feita a vossa vontade. Então, do que eu reclamo? Se a gente entendesse bem, né? Não pode reclamar de mais nada. Se eu estou dizendo, botando nas mãos do Pai, que é bom e justo, só Ele sabe o melhor para mim. Não é verdade? Se Ele sabe o melhor para mim, e eu rezo, seja feita a sua vontade, então agora, a partir do momento que me acontecer uma situação adversa e que eu não gostar muito, eu, por exemplo, tenho adotado isso. A gente faz plano na nossa vida, mas às vezes não sai como a gente quer. Normalmente a gente reclama, né, quando acontece isso. Uma situação normal é primeiro dizer, nossa, mas o que está acontecendo comigo? Eu só levo azar, será que Deus esqueceu de mim? Agora eu mudei. Agora, se eu quero ir para o lado A e a vida me leva para o B, eu digo, obrigado, Pai, por me conduzir, eu estava errando, porque só eu erro. Eu estou no mundo estou me construindo no mundo de provas e expiações. Eu tenho um Pai bom e justo e que me conduz. Não tem mais segredo. Todos os dias eu só agradeço. Não importa o que aconteça. São acontecimentos naturais da vida. E como a gente sabe que não está aqui pela primeira vez, né? Todos nós sabemos aqui que já tivemos várias encarnações, né? Não precisa também saber. Quando a gente fala disso, há uma curiosidade em saber, mas, puxa vida, então se eu já tive alguma vida, quem será que eu fui? E normalmente a gente pensa que foi algum rei, né? No nosso estudo da terça-feira nós comentamos sobre isso, mas não foi rei. Nós somos criados simples e ignorantes e nós viemos nos melhorando. Então, nesse momento, nós estamos na nossa melhor situação. Esse é o nosso melhor momento na nossa vida. Esse é o grande detalhe. Não há nenhuma necessidade de eu saber o que fui para trás. Mas quem quiser saber, é fácil. Olhe para as suas imperfeições. Tenha coragem e olhe para elas. Ela vai indicar o que você foi. Mas não é para assustar. Tem gente que quando olha mesmo, se assusta, né? Nossa, não. Mas a misericórdia de Deus, ela é maior. Nós estamos cercados por um Pai bom e justo. Nós fizemos algumas atrocidades para trás, mas mesmo assim, o trabalho no bem cobre uma multidão de pecados. Isso Jesus nos ensinou. Então é só me arrumar a partir de agora, não preciso me assustar. Se está muito pesado mesmo, e Deus também não coloca fardos mais pesados do que nossos ombros podem carregar. Ele é um Pai bom e justo, né? Não poderia ser diferente. Então essas são situações, ensinamentos de Jesus que é preciso a gente internalizar e carregar. Né? A mesma situação do Pai Nosso, retornando à oração do Pai Nosso, que nos diz a respeito do perdoai as nossas ofensas. Isso também é outra coisa interessante de parar um pouquinho para pensar. A gente reza o Pai Nosso fervoroso, geralmente quando está em dificuldade, mas a gente deve rezar inclusive quando está tudo normal. Orar sempre, sempre é bom, mas com o coração, de verdade. Então perdoai as nossas ofensas, mas a gente só fica nessa. Eu peço perdão, mas tem um pedaço mais importante ali, né? Assim como nós perdoamos. Então, se eu não perdoo, esqueça, então nem reza, porque não vai atingir. Tanto que Jesus nos ensina que quando a gente for orar, primeiro vai se reconciliar. Antes de eu orar, me reconciliar com o meu adversário, com aquele que eu estou meio atritado. Então são ensinamentos que a gente parece que passa meio, né? Não. Então, se eu não perdoo, seja lá o que for. Tem algumas pessoas que ainda colocam ainda do perdão, algumas coisas são imperdoáveis. Não, não tem nada. Esse é outro ensinamento de Jesus que fala, né? Pedro, em determinada situação, perguntou, ele não estava aguentando mais. O pessoal caluniava ele, falou para Jesus, mas mestre, eu não aguento mais. Esse caluninho está normal. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E Jesus fala aquela famosa resposta, né? 7 vezes, ele começou a perguntar quantas? 5, 6, 7, não, 7 vezes 7, 70 vezes 7, né? E pior que parece que teve alguém que chegou a esse ponto e pegou esse número. Ele perdoou 449 vezes. Aí quando ele chegou, foi falar, eu já perdoei quantas foram? Não, mas é 70 vezes 7 cada pecado.
É para sempre, né? Não tem, né? E é tão bom, né, a gente perdoar também, né? Aliás, a gente não perdoa por orgulho. Se a gente for analisar no fundo, no perdão é orgulho da gente que não vai perdoar. Às vezes coisas pequenas. E quem não perdoa, na verdade, carrega lixo dos outros. Às vezes o outro já não está nem aí sobre aquilo e eu que estou carregando, né? Então para mim, não tem situação, perdoo tudo, né? Sempre. Aliás, acho que ninguém me faz mal, né? Então não tem necessidade de perdoar ninguém. Então são ensinamentos importantes, né, pessoal, da gente ter dentro do nosso dia a dia e trazer esse ensinamento tão importante de Jesus, né, para a nossa vida, né? Como a gente foi pego meio de improviso, pessoal, peço até desculpa da gente improvisar alguma coisa, mas então era essa a nossa reflexão da noite. Nós vamos agora então para a fluidoterapia, né, que é o passe e a água magnetizada. Nós podemos aproveitar e incluir nos nossos pensamentos os nossos irmãos doentes, acamados e reclusos. É sempre bom a gente lembrar desses irmãos, né? Pai amado, não temos mais dúvidas. Estamos convictos da sua justiça e bondade soberana. Que possamos manter o bom ânimo e alegria em todos os momentos da nossa vida e assim auxiliarmos na construção de ambientes verdadeiramente fraternais. Que assim seja, Senhor. Agora será servida água fluidificada. Nosso desejo de uma boa noite e muita paz a todos.